Obviamente que você não vai buscar ser íntegro só para ter uma recompensa, né? O que eu vou compartilhar aqui com vocês são coisas que eu percebi que vieram como recompensa como uma consequência de ser íntegro. Então, não inverta os papéis, não busque ser íntegro para ter recompensa. Mas assim, vou só explanar para vocês sobre isso. E falar um pouquinho mais sobre o que é integridade, né? Porque é importante a gente entender esses conceitos primeiro. Às vezes eu começo a falar, só que daí você entende integridade de uma maneira diferente, e daí nada que eu falar você vai conseguir linkar, entendeu? Então, assim, ó, quando a gente fala em ser íntegro, existem várias camadas. Talvez você nem tenha pensado em muitas coisas como pontos que, sim, tem ali a pontinha, tem um quê de integridade ou falta dela. Basicamente, como que eu entendo integridade? É você saber aquilo que você é ou aquilo que você quer, ou você ter consciência ali dos seus princípios. Inclusive, tem um vídeo que eu falo dos princípios, vou deixar na descrição. Então, assim, ó, não tem como desassociar integridade de autoconhecimento. Já começa aí, né? Porque se eu tô falando que para você ter integridade, você tem que, primeiramente, saber sobre você mesmo, sobre o que você quer, sobre o que você não quer, sobre aquilo que você sente que é bom para você, sobre aquilo que você tem a intuição de fazer. Então, tem que ter autoconhecimento. Não tem como fugir disso, eu sempre falo, autoconhecimento é a base do rolê todo, tá? Mas tá, com base nessas coisas, digamos que você está aí buscando autoconhecimento, né? Você tá aqui no canal onde eu falo sobre isso, e você também acompanha outros canais, outras coisas, você busca na sua vida, assim, cada vez mais. Ótimo, maravilhoso. E aí, aonde que entra a integridade? Em você realmente seguir aquilo que você sabe. Parece óbvio? Parece. Eu vou dar alguns exemplos que fica mais fácil. Digamos que você é uma pessoa que tá solteira, tá? E tá bem sozinho, sozinha, tá ok. Só que daí você decidiu, cara, eu quero um namorado, quero uma namorada. Daí começa a se colocar mais disponível, né, para conhecer pessoas e tudo mais. E você tem plena consciência daquilo que você admira nas pessoas, né? Que você, poxa, não é que você está sendo muito crítico com os outros, também tem que cuidar disso. Às vezes a gente está com orgulho, né? Meio acima, assim, e aí você acha que é o bonzão, a boazuda, e aí você sempre vê os outros como menos. Mas não é isso. Tô falando sobre você ter, claro, virtudes que são legais, que você gosta, que você... Enfim. E aí, pô, você tá achando complicado, né? Não tá aparecendo a pessoa e tal. Aí você fala, quer saber? Enquanto não aparece, eu vou ficar com esse fulano aqui mesmo, com essa fulana aqui, né? Não é aquelas coisas lá que eu queria, mas assim, enquanto isso, né? Pra eu aproveitar aqui, pra eu sair da seca, digamos assim, né? Você vai lá e fica com a pessoa. Ou seja, você não está sendo íntegro com você. Porque você sabe que aquilo não é pra você. Você sabe disso. E nesse exemplo específico, acaba entrando até uma outra coisa, que é você deixar que o seu corpo mande em você. Ou seja, digamos que você sabe que aquela pessoa não é para você, mas de alguma maneira você se sentiu sexualmente atraída. E assim, ó, vou deixar bem claro que não é errado, tá? Não fica com essa ideia de certo e errado. Só estou falando que, ó, nesse exemplo, o que você quer é alguém para namorar. Se o que você quisesse, simplesmente eu não quero namorar, eu quero alguém só para me divertir, para eu ter algum caso, alguma coisa, ok. Você estaria sendo íntegro com você se a sua vontade fosse essa e você estivesse seguindo isso, ótimo. Mas neste exemplo eu estou dizendo que a vontade da pessoa é ter um relacionamento, é isso que ela quer. E aí ela acaba se permitindo viver coisas com pessoas que ela sabe que não tem nada a ver, porque, de alguma maneira, ela está suprindo alguma necessidade dela, entendeu? Hormonal, coisa assim, enfim. Não está sendo íntegra. Só que ela não sabe, ela não tem noção de que se ela tivesse exatamente nesse caminho de aprender a falar não e cortar tudo aquilo que não está alinhado com essa vontade, que é bem possível que apareceria alguém muito mais rápido, ou que ela acabasse descobrindo coisas ali que ela jamais descobriria caso ela se permitisse viver uma coisa que não é para ela. Eu até postei uns shorts aqui esses dias falando sobre nem todas as boas oportunidades são boas oportunidades para você, né? Recomendo que você assista aqui, que também é uma reflexão bem interessante.
Mas, enfim, eu vou dar outro exemplo que aconteceu comigo, tá? Em relação à amizade, tá? Não vou expor a pessoa e nem falar da situação. Mas o que aconteceu, assim, por cima, né? Foi que uma amiga minha, ela fez uma coisa que não tinha uma ligação totalmente direta comigo, mas não estava de acordo com os meus princípios. E aí eu sou muito seleta com as minhas amizades, com as pessoas que eu quero perto de mim. Então eu falei, poxa, não tá alinhado com meus princípios, não quero na minha vida. Simples assim. E assim, ó, é claro que você precisa ter o senso, gente. As pessoas todas fazem coisas que não são exatamente admiráveis. Eu faço, todo mundo faz. A questão é você entender, tipo assim, pô, se a pessoa já cometeu uma parada ali parecida com aquilo, já fez aquilo antes e está fazendo de novo depois de um tempo, o quanto que essa pessoa aprendeu com isso, sabe? Uma coisa, enfim. Eu senti que não fazia sentido pra mim ter essa pessoa na minha vida, porque por causa daquilo. Ela não entendeu muito bem, quer dizer, ela entendeu, mas ela ficou braba. E aí, olha só, começou a me falar coisas sobre o que ela estava pensando sobre mim, bem agressivas. Me chamou de várias coisas, assim, sabe? Sádica, que eu humilhei ela e não sei o quê. E assim eu fiquei, cara, olha só, essa pessoa não está me sentindo. Porque eu sei que as minhas intenções não foram jamais isso. Entendeu? Não foi aquilo. Mas olha como ela sentiu para ela. Ela só, através dessas palavras, o que eu descobri? Que ela era uma amiga que, na verdade, não sentia, de fato, aquilo que eu sou. Porque se ela sentisse, se ela soubesse, ela não estaria falando aquilo. Então, olha como a integridade tem as suas benesses, como traz recompensas. Eu acabei descobrindo muito mais coisas sobre essa pessoa depois que eu tive a coragem de ser íntegra para fazer o que eu sabia aqui dentro que eu tinha que fazer. Entendeu? Olha só que coisa. Conheço outras pessoas que passaram por situações parecidas. Mesma coisa. Quando até uma pessoa bem próxima a mim, que tinha um relacionamento afetivo, e que acabou rompendo com essa pessoa depois de anos. E era uma pessoa que ela pensava em casar, em ter uma família e tudo mais. E depois que ela rompeu, ela descobriu coisas e assim, que chegaram até ela, sabe? Que ela foi descobrindo. Ou seja, olha só, se a pessoa ficasse, não, tá mais ou menos, mas tá bom. Ai, não sei o quê, sabe? Naquele comodismo, naquela coisa de vai levando, de não sei o quê, e não tem essa coragem de ser íntegro, será que a pessoa iria saber dessas informações que chegaram? Você entende? Como existe toda uma questão ali que você tem sim um mérito, e através desse mérito, por você ter tido essa coragem, as coisas vão se mostrando para você. Só que, por que é complicado? Por isso que eu falo que a integridade está muito relacionada com o autoconhecimento. Primeiro, por isso que eu falei, de você ter a noção daquilo que eu quero, né, do que você quer. E o segundo, porque você tem que se autossustentar. Como assim? O caminho da integridade, ele é um caminho de muitos cortes, entendeu? É tipo assim, ó, isso daqui não é pra mim, isso daqui não faz sentido, sabe? Porque você cortar distrações, entendeu? Só que assim, ó, eu peço muito cuidado pra você ouvir isso tudo que eu tô falando aqui pra você com o teu coração, não com a tua cabeça. Porque, sei lá, pode ser que você acabe ficando uma pessoa exigente, snob, orgulhosa, e não é ideia. Tudo isso que eu tô falando é sempre muito num lugar de humildade, de agradecer pelas situações, tá? Uma coisa que eu vejo, que eu sinto que acontece, é que no caminho existem provações. Aconteceu comigo uma situação de uma coisa que... Acho que eu já falei isso em algum vídeo, mas enfim.
Uma situação que eu fiz e que, olhando para trás, eu não me orgulho de ter feito. Anos depois, uma situação se repetiu através de uma outra pessoa. E eu tive a oportunidade de fazer a mesma coisa que eu fiz antes, só que eu não fiz. Ou seja, veio a prova real. Aprendeu mesmo a lição? Beleza, aprendi. Entendeu? Então, vão existir sempre ali oportunidades de você perceber a sua própria evolução, né? E também, se você percebe alguma coisa que você fez e que você não se orgulha e tudo mais, cara, não coloca culpa nisso, sabe? Eu acho que quando você tem a noção, a percepção de que não foi legal, significa que você evoluiu, certo? Porque se não, tipo, hoje você não faria, então, poxa, então quer dizer que eu tô diferente, sabe? Quer dizer que legal, olha só, reconheci que aquilo não foi bom. Pronto. Esquece, bola pra frente. Eu trouxe 2 exemplos aqui sobre essa questão da integridade, no sentido de uma amizade minha e de uma pessoa próxima a mim que rompeu o relacionamento, e nos 2 casos nós tivemos uma recompensa que foi o quê? Perceba a essência da coisa. A recompensa foi a verdade. Eu descobri muito mais verdades quando eu fui verdadeira comigo. Olha que coisa, né? Não é assim que funciona? Se eu sou verdadeira, a verdade vem. É um reflexo. A vida, ela reflete aquilo que você está dando. Aquilo que você, da maneira que você age. Vai ser simplesmente um espelho para você. Digamos assim, ó, bem resumidamente. Tem uma coisinha aqui que me faz saber que não é para mim. Quando eu tenho a coragem de cortar, porque eu estou sendo íntegra, vão aparecer mais 10 que vão me mostrar o quanto eu fui assertiva em cortar aquilo. E essas 10 outras coisas talvez nunca fossem aparecer caso você não tivesse cortado. Ou fosse, mas aqui, ó, entendeu? Mas existem muitas outras situações que vão pedir de você integridade, basicamente tudo. Por exemplo, a sinceridade, né? Você falar a verdade. É uma integridade que você está tendo com você e com o outro, certo? Você não mentir, você poder falar. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em dizer não, que tem dificuldade em trazer ali alguma coisa que está sentindo e tal. Mas, gente, eu entendo. Mas foca, basicamente, na maneira como você fala. Isso é tudo. Você pode falar a mesma coisa e falar de uma maneira que seja tranquila, que não seja, que a pessoa entenda que não é um ataque. Você pode falar algo que não seja agradável para ela escutar, mas que você sente em dizer, só que mesmo assim você não está tipo, não vou dizer ofendendo, porque a ofensa para mim nem existe esse conceito. Você não vai estar agredindo a pessoa. Você vai estar simplesmente comunicando. Se ela recebe como uma agressão, isso é dela. E você precisa ser íntegro para assumir e para bancar que existe essa possibilidade e que isso não tem a ver com você. Entendeu? Então perceba que a integridade é simplesmente você se alinhar com você em todos os aspectos. Comenta aqui se fez sentido. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu tenho o meu perfil no Instagram também. Caso você não me siga lá, eu posto conteúdos diferentes, mais bastidores, né, também. Vou deixar aqui, tá, o meu perfil. E tenho também um livro de poesias que eu escrevi, que vou deixar o link aqui na descrição para você adquiri-lo, caso você queira. E outros links aqui interessantes para você dar uma olhadinha também, tá bom? Comprando através desses links que eu deixo aqui, você contribui com o meu trabalho. Então é isso, até uma próxima e um beijo!